Eu falei sobre o pecado em si, né? Eu falei sobre... agora ficou legal. Eu falei sobre o pecado em si. Falei aquele que... se você sente prazer no pecado, pode ser que Deus tenha te abandonado. E eu percebi que as pessoas não gostou. Porque aí dentro desse contexto, eu fui indagado e eu fui falando coisas, né? E aí acabou que a postagem foi para outro assunto. Foi a postagem, pelos comentários que fizeram, a postagem ficou parecendo como se eu tivesse falado que Deus abandona a gente, porque dentro de um contexto, eu falei sim que Deus abandona a gente, dentro de um contexto, dentro desse contexto, dessa fala de que se você sente prazer no pecado, pode ser que Deus tenha te abandonado. Então, dentro desse contexto, eu usei vários versículos, várias passagens que mostra que Deus pode nos abandonar. E aí as pessoas não gostaram e não pegaram o contexto de toda a postagem e vieram falar uma enxurrada de coisas, né? Porque as pessoas não é acostumada com esse conceito de ser abandonada por Deus, não é verdade? Não há pregações que falam sobre isso, né? Imagina você pregar para alguém e dizer que Deus abandonou essa pessoa. Não. Então as pessoas são acostumadas com pregações que elas ouvem, que Deus não abandona, não é verdade? Aí vai lá, porque todavia, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho no ventre, tem como esquecer uma mãe gestante? Pois todavia eu, Senhor, não esquecerei de você, né? As pessoas não têm costume de ouvir palavras que falam que Deus abandona a gente, não é verdade? Então as pessoas rebateram e na maioria das vezes fora de contexto, sem conhecimento. A mensagem em si não era sobre Deus abandonar, mas era sobre o pecado. Mas as pessoas não entenderam, né? Mas já que as pessoas não entenderam, e eu depois fiz uma live abusado, falando algumas coisas, eu resolvi voltar com essa live, e dessa vez eu vou falar que Deus, Ele abandona a gente sim. Deus, Ele pode nos abandonar. Ele pode nos abandonar. E eu sei que por mais que as pessoas não estejam acostumadas com esse tipo de conceito, com esse tipo de mensagem, mas nessa live eu vou estar mostrando para vocês na palavra que Deus, Ele pode nos abandonar. E deixa eu já ir adiantando aqui. Deus, Ele pode nos abandonar sim. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Você consegue entender isso? Não. Você quer entender isso? Você está com o coração aberto para entender isso? Se você não estiver com o coração aberto para entender isso, se você não quer entender isso, você não precisa continuar ouvindo essa mensagem. Pode ser que essa mensagem não seja para você, já que você tem um conceituado sobre Deus e você não tem coração aberto para poder ouvir algo que te confronte. Não perca o seu tempo ouvindo essa mensagem. Não perca o seu tempo, ok? Mas se você é uma pessoa com o coração contrito e aquebrantado, e só de eu falar o que eu acabei de falar aqui, no sentido de que Deus nos abandona sim, por causa dos nossos pecados. Por quê? Por causa dos nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Se você entende essa frase, se você entende esse conceito, se você entende
o que eu estou citando aqui, então essa mensagem é para você, viu? Então essa mensagem é para você. E vem comigo. Há muitos conceitos que a gente pode... Há muitos conceitos errados, né, que a gente pode trazer para as nossas vidas por causa de um falso evangelho que tem sido pregado, né? As pessoas têm pregado um falso evangelho, trazendo um falso conceito de evangelho, qual tem feito com que as pessoas elas tenham permanecido do mesmo jeito, sem mudança, porque elas ouvem tanto mel na chupeta, elas ouvem tanto aquilo que elas querem ouvir, que elas já não mudam, elas continuam no mesmo pecado, elas continuam nos mesmos, sabe? E continuando assim, elas acham que por estarem assim, por terem ouvido um evangelho que ouviu, de que Deus não me abandona, Deus nunca vai te abandonar, de que todos nós somos filhos de Deus e etc, que Deus não nos abandona, elas permanecem nas mesmas práticas, nos mesmos conceitos, nos mesmos costumes, e dizendo, achando elas que Deus não vai abandonar elas, ou que talvez Deus não faça nem ideia de que talvez já foram abandonadas por Deus e não sabem, né? Na minha explanação, que não era sobre abandono em si, mas sobre o pecado, eu fui bem claro, apesar de eu ter pegado uma frase, né, de um pregador muito famoso, que pode ser que Deus já tenha te abandonado. Essa frase de Charles, né, de Charles Spurgeon, na verdade, que eu peguei e falei isso. E as pessoas não prestaram atenção na frase em si, né? Porque a frase em si, eu já fiquei assustado, porque o contexto da frase em si, falando da frase em si, já me assusta. Porque quando eu falei, se você sente prazer no pecado, tome cuidado, pode ser que Deus tenha te abandonado. E as pessoas não prestaram atenção nisso e vieram rebatendo, sabe? Rebatendo, rebatendo, sem prestarem atenção no conteúdo da frase, que em si já é assustadora. Se você sente prazer no pecado, opa, peraí, pois é um fato que faz com que a gente venha refletir, porque eu acho assim que a gente pode ser abandonado por todos, por todo mundo. A gente pode ser abandonado pelos nossos pais, nossa mãe, nosso pai, nossa família. Nós podemos ser abandonados pelo nosso cônjuge, né? Pelo namorado, namorada, pelo esposo, pela esposa, na verdade, pelos filhos. Nós podemos ser abandonados até mesmo, vamos falando de governo, a gente pode ser abandonado até mesmo pela sociedade em si, né? Pelo Estado, né? A gente pode ser abandonado por todo mundo, mas eu acredito que quando a gente é abandonado por Deus, aí já é um negócio bem mais sério. Bem mais sério. Acho que ser abandonado por Deus é ser entregue aos seus próprios prazeres, sobre a própria sorte, né? E nós vemos na passagem, várias passagens bíblicas, que mostra que Deus ele pode abandonar sim o indivíduo. Deus pode abandonar sim a pessoa, né? E nós vamos começar, e eu vou começar lendo em Jeremias. Lendo em Jeremias, capítulo 7, versículo 16, viu? Eu vou começar lendo Jeremias, capítulo 7, versículo 16, que diz, que mostra que Deus ele pode nos abandonar, que Deus pode abandonar
o indivíduo em si, que Deus pode abandonar a pessoa em si, dependendo, né? Dependendo do tipo de pessoa, dependendo do indivíduo, porque às vezes nós queremos viver nossas próprias vontades, nossos próprios eu, nossos desejos, né? Os nossos próprios conceitos. Às vezes nós somos assim, nós somos difíceis, nós temos um conceito distorcido, nós podemos ter um conceito distorcido de Deus e querer viver do nosso próprio jeito, não é verdade? Querer viver do nosso próprio jeito. Em Jeremias capítulo 7, versículo 16, eu vou contar aqui histórias, situações, momentos que Deus abandonou pessoas. Tem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento situações a qual Deus abandonou indivíduos, né? Abandonou pessoas porque eles queriam viver segundo o seu achismo, segundo o que eles pensavam, e não segundo a palavra que o próprio Deus havia dito como que era para poder fazer. Não é verdade? Jeremias capítulo 7, versículo 16, há uma situação acontecendo. No versículo 16, tu, porém, não interceda por este povo, nem levante por eles clamor ou oração. Não me importunes, porque eu não te ouvirei. Situação aqui de um povo que foi abandonado por Deus. E Deus falando para Jeremias, porque Jeremias, por sua vez, perturbava Deus, implorando, né? Estava ali molestando Deus, orando por esse povo, até que o próprio Deus, ele vira para Jeremias e diz: não levante clamor por este povo, e nem oração, não me importunes, porque eu não os ouvirei. Trata-se de um povo que havia sido abandonado por Deus. Jeremias, capítulo 7, né? Capítulo 7, e tem como título: o templo não protege a nação iníqua, né? A intercessão do profeta Jeremias não salva o povo rebelde, porque Deus o havia abandonado esse povo. Ainda em Jeremias 17, parece que Jeremias continua molestando Deus. No versículo 19, eu vou ir aqui, mas um pouco mais adiante. Versículo 19, aqui, versículo 19 e 14. Vamos lá. Voltando, pois, Jeremias de Tofete, lugar para onde enviar o Senhor para profetizar, ser, pois, em pé no átrio da casa do Senhor, e disse todo o povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciarei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvires as minhas palavras. Você vê que Deus agora fala para Jeremias ir até essa cidade e falar algumas palavras duras. E no meio dessas palavras duras ele diz: porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Deus, ele continua falando ao povo rebelde que ele agora havia abandonado. Ok? Outra situação que mostra claramente que Deus também abandonou é a situação de Saul. Quem não lembra do profeta, do rei Saul? Se não me engano, acho que foi o primeiro rei de Israel, o rei Saul, que Deus também o abandonou. Está em 1 Samuel, eu vou procurar aqui, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. A situação de Saul, que também foi abandonado por Deus. Saul, que também foi abandonado por Deus. Saul. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Até quando
terás pena de Saul, porque eu o abandonei, eu o rejeitei, o abandonei. Sabe, até quando? Eu li em Jeremias foi Deus falando para Jeremias: olha, não ore mais por esse povo, porque eu já os abandonei. Por causa de quê? Porque eles não ouviram a minha palavra. Agora em 1 Samuel, eu citei todos os comentários dessa minha postagem, eu citei lá as referências que Deus pode abandonar, que Deus abandona sim. Mas, né, em 1 Samuel, capítulo 16, agora está aqui a situação de Saul sendo abandonado por Deus. E por que Saul foi abandonado por Deus? Porque Saul também não deu ouvido à palavra. Saul também endureceu o coração. Saul também foi desobediente, agiu segundo seus próprios conceitos. Deus havia dado uma ordem para ele fazer tal coisa, mas ele não fez aquilo que Deus havia mandado ele fazer. Ele preferiu fazer segundo o achismo dele, né? Segundo aquilo que ele pensava e que ele achava, né? Pois é. E acabou que Deus abandonou. E a gente sabemos qual foi o fim da vida de Saul, não é verdade? A gente sabe qual foi o fim de Saul. E ainda, a gente olhando para a palavra, nós vamos encontrar mais referências de que Deus abandona, né? De que Deus abandona. Vamos em Sansão, vamos em Juízes. Em Juízes, capítulo 16. Em Juízes 16, nós vamos falar sobre Sansão. Eu citei aqui no comentário e falei sobre Sansão, que Deus o havia abandonado, Sansão, né? E nós vamos ler então aqui em Juízes. Lá em Juízes, achei Juízes, capítulo 16, versículo 20. Juízes 16, capítulo 20, né? E diz assim, em Juízes 16, capítulo 20: disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele, já o Senhor havia o abandonado. Sansão não sabia que o Senhor já havia o deixado, que o Espírito do Senhor, o Senhor havia o deixado. E a gente sabe qual foi o final da história de Sansão também, não é verdade? A gente sabe qual foi o final da história de Sansão. Ah, mas no último momento Deus teve misericórdia, né? Eu vou falar sobre as misericórdias de Deus no final dessa mensagem, porque enquanto há vida há esperança. Mas acontece aqui que Sansão, o Espírito do Senhor, Sansão, abandonou Sansão. E por quê? Por quê? Sempre por causa de conceitos errados, por causa de desobediência, porque ele não ouviu a palavra do Senhor. A gente sabe que Sansão ele tinha um voto com o Senhor, que era o voto de Nazireu, né? Que já desde o ventre da mãe dele, ele tinha esse voto. Nazireu, ele tinha uma aliança com Deus, a qual ele não podia desobedecer. E quando a gente olha na história de Sansão antes de Deus o abandonar, nós vamos ver que ele já vinha desobedecendo algumas coisas, né? Ele não podia se aproximar de cadáver, ele se aproximou, né? Então a desobediência de Sansão fez com que Deus o abandonasse. E a gente viu o fim da história de Sansão. A verdade é que Deus nos abandona por causa de quê? Por causa do pecado. O nosso pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado em si faz separação entre nós e Deus por causa de quê? Por causa de quem Deus é. A santidade de Deus, ela nos fere, ela nos destrói. Entende? Uma das coisas que a gente tem pouco visto é sobre essa santidade que Deus tem, que é um dos atributos de Deus, né? A qual
não é qualquer ser que pode se aproximar de Deus. Por isso que ele fala na sua palavra, não é de qualquer jeito que nós podemos se aproximar. Por isso que ele fala na sua palavra, sede santos, porque eu sou santo. A santidade de Deus, ela nos destrói se nós nos aproximarmos dele de qualquer jeito. Então por isso o pecado faz separação entre nós e Deus. E uma vez que nós vivemos uma vida de pecado aprofundado, encharcado, e mesmo quando a gente tem consciência disso, a gente não se desespera, alguma coisa está errada. Ter consciência do pecado, ter consciência da ofensa, da transgressão, da iniquidade, e não se arrepender e achar que está tudo bem, que Deus não vai me abandonar porque Deus é bonzinho, isso é um engano de Satanás. Isso é um engano do inimigo das nossas almas. Ter consciência do nosso pecado e não se estremecer, e não se arrepender, não mudar a direção, não se converter dos nossos maus caminhos, dos nossos maus conceitos, dos nossos achismos, e não se converter, isso é muito perigoso. Entende? Há um povo que clama e o Senhor não ouve mais. Ele diz: eu não ouço mais porque vocês me honram de lábios, mas o coração de vocês está distante de mim. Passarás a orar e me buscar, e quando vós passares a orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, mas por enquanto não. Isso não mostra que é abandono. Você não acha que isso é um abandono da parte de Deus para conosco, não? Isso não faz com que a gente... Isso não te assusta? Será que nós estamos tão enraizados assim num evangelho artificial e mentiroso? Será que nós estamos... Será que há muito assim, a ponto de que a gente, dentro do nosso coração, de pregação de Satanás, dentro do nosso coração, que a gente não consegue entender a gravidade do pecado e até do que está sendo falado aqui? Será que os conceitos do mundo que as pessoas têm colocado no evangelho artificial está impregnado tanto assim dentro da gente, a ponto dos nossos olhos não abrirem? Será? A frase era tão lógica, né? Se você sente prazer no pecado, tome cuidado, porque pode ser que Deus tenha te abandonado. E a gente não percebeu a gravidade disso. E aqui eu vejo Deus abandonando um povo por causa de quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado que faz separação entre nós e Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é amor. Mas ele também é fogo consumidor. Não dá pra gente se aproximar dele também de qualquer jeito, de qualquer maneira. É por isso que ele deixou a palavra dele. É por isso que ele fala: sede santos, porque eu sou santo. E o problema é que nos dias de hoje as pessoas têm muitos conceitos sobre o evangelho, né? Questionam sobre tudo. Eu também questiono quando eu vejo assim, sabe? Mas eu questiono com o coração aberto e na sinceridade, sabe? Por isso que nós devemos estudar os evangelhos, entender. Então, mas o problema das pessoas hoje em dia é que as pessoas não estudam os evangelhos e querem questionar sem conhecer Deus. Muitas dessas pessoas que falaram muitas das vezes lá sobre a minha postagem, e depois eu fui ver pessoas com perfil de cristão, eu fui olhar, eu vi que essas pessoas só tinham perfil de cristão. Não eram de fato de verdade, porque hoje em dia a internet está aí, você pode entrar, você olha no perfil da pessoa, você vê que a pessoa não tem como que a pessoa pode dizer que é cristão e contestar, falar sobre até mesmo Bíblia, e você vê lá a pessoa mesmo tempo está compartilhando coisas de um louvor bonito, a pessoa está compartilhando música de Anitta, a pessoa está compartilhando músicas escrotas do mundo,
de coisas de obscenas, de duplos sentidos. Não, mas eu sou cristão. Como? Não, você é cristão segundo o conceito que você tem, né, do mundo. Como que a pessoa pode dizer que é cristã e muitas das vezes vir contestar a palavra, essas coisas todas? Tu olha no perfil da pessoa, a pessoa tá lá de sensualidade, de fotos de... eu sou cristã, eu sou cristão. Como? Então assim, a gente percebe que as pessoas têm um conceito totalmente errado, né? Mas acontece que as pessoas também têm as suas próprias paixões, têm os seus próprios desejos. E olha o que Deus faz com essas pessoas que têm as suas paixões e seguem as suas paixões e seguem os seus desejos e seguem os seus conceitos. Olha o que Deus faz. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 21. Olha o que Deus faz. Quando as pessoas têm um conhecimento de Deus, mas tendo o conhecimento de Deus, elas não glorificam a Deus. Elas não glorificam a Deus. Têm os seus próprios conceitos de evangelho, né? Vivem da forma que vivem. Falam a Deus, honram a Deus, mas somente de lábios. Elas não glorificam a Deus porque elas já têm até conhecimento do Evangelho, conhecem a Deus, têm conhecimento de Deus, mas elas vivem segundo o achismo dela, segundo os conceitos. Romanos capítulo 1, versículo 21. Olha o que Deus faz com essas pessoas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração, insensatos, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves e quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais imundícias pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões infames. Por causa disso, Deus abandonou estes nos seus próprios conceitos, os abandonou, deixou eles viverem à lavante. Deus os abandonou, deixou eles irem. E estes são pessoas que pensaram que eram cristãs, tinham um conceito do Evangelho totalmente distorcido, na verdade. Conheciam até a Deus, mas não glorificavam a Deus com o seu corpo, com um dia a dia, né? Não glorificavam a Deus. Pelo contrário, serviam de escárnio, né? Essa passagem mostra claramente que Deus abandona a gente. E a pior coisa é a gente ser abandonado por Deus, conforme eu disse. Nós podemos ser abandonados pelo nosso pai, nossa mãe, nossa família, no cônjuge. A sociedade pode nos abandonar, o governo, não é verdade? Mas ser abandonado por Deus é algo muito sério. E esse é o conceito de que Deus abandona a gente, olhando para a palavra. E por que que Deus abandona a gente? Por que Deus abandona o ser humano? Por quê? Por causa do pecado. O pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado, ele atrapalha a comunhão que nós temos com Deus, que nós podemos ter com Deus. O pecado obstrui. Entende? Eu sei que você não está acostumado com esse tipo de mensagem, porque esse tipo de mensagem não é comum. Você está acostumado a ouvir falar que você é filho de Deus, que você é filha de Deus, que você é vencedora, que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Você é acostumado a ouvir falar, eu já aviso logo, eu vou chegar depois só para impressionar.
Você é acostumado a ouvir tantos outros tipos de mensagem, Joquebed, né? E que você é vencedora, e que Deus te ama, e que Deus nunca vai te abandonar. Você é acostumado a ouvir esse tipo de mensagem. Você não é acostumado a ouvir esse tipo de mensagem aqui, que Deus abandona a gente por causa do pecado em si. E falando ainda sobre isso, eu citei coisas do Antigo Testamento, né? Experiência, como por exemplo Jeremias falando àquele povo que Deus havia abandonado, né? Citei Saul, né? Também, 1 Samuel 16, que Deus o abandonou. E nós sabemos o final da história de Saul, como ele morreu. E também citei Sansão em Juízes 16, 20, né? Que Deus o abandonou. Ele pensou, saiu, foi ao encontro dos filisteus, achou que Deus estava com ele, mas Deus já havia o abandonado, né? E citei agora Romanos, capítulo 1, versículo 21, que Deus entregou o povo, aqueles, as suas paixões, né? E até Jesus foi abandonado. Olha para você poder ver a seriedade de como Deus é, Deus, ele não é um ser romântico, ok? Deus é um ser perfeito, santo, incomparável, sublime. Há vários atributos sobre a pessoa de Deus. O que Ele quer? Que nós sejamos igual a Ele. Sede santo como eu sou santo. Sabe? O pecado faz separação entre nós e Deus. E o próprio Jesus, o próprio Filho do Deus Altíssimo, se sentiu abandonado pelo Pai. O próprio Jesus. Vamos lá. Está registrado em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. O próprio Jesus foi abandonado pelo Pai na cruz. O próprio Jesus foi abandonado, dado o momento, foi abandonado pelo Pai. E nós vamos ler aqui. Mateus, por volta da hora 9, clamou Jesus. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Filho, o próprio Jesus, se viu abandonado pelo Pai. Nesse momento, o Pai o abandonou. Mas o problema aqui não é você saber que Jesus foi abandonado na cruz, dado o momento. O problema não é esse. Acho que o que vale a pena a gente saber é o que está ecoando aqui, né? É por que Jesus foi abandonado na cruz. Por que dado momento, o Pai o abandonou? Por que dado momento, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Por quê? E por quê? Uma interrogação bem grande. Por quê? Você pode dizer por quê? Porque eu estou gritando isso aqui na mensagem já desde o início. Por quê? Por causa do pecado. Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E Jesus estava carregando todo o pecado do mundo na cruz ali. Jesus estava ali pagando o preço por nós, carregando os nossos pecados. E por causa dos nossos pecados, o pecado que faz separação entre nós e Deus, foi que Deus o abandonou. Por causa dos nossos pecados. Porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Você consegue entender isso? Consegue?
Até Jesus foi abandonado na cruz, dado momento, por causa dos nossos pecados. Eu sei por quê. Isaías fala, ele levou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores, né? Levou os nossos pecados, foi moído por causa dos nossos pecados. Mas estou falando sobre a pessoa de Deus, como que Deus pode abandonar o ser humano. As pessoas podem se ver abandonado por Deus. E por causa de quê? O problema não é você saber que você foi abandonado por Deus. O problema é você conseguir identificar. Porque quando a gente consegue identificar o porquê, ele diz, volta no lugar onde você caiu. Volta lá, no lugar onde você caiu, e recomece. Passarás a orar, a me buscar, se arrepender. Aí sim, quando você voltar a me buscar, se arrepender, se humilhar, aí eu ouvirei. Quando a gente consegue entender o porquê, quando a gente consegue entender o porquê que Deus pode nos abandonar, a gente identifica isso. E aí quando a gente identifica, aí sim, clame, né? Clame, porque possa ser que haja esperança para você, né? Haja esperança. E Cristo, Ele é a nossa esperança. Cristo, Ele é o nosso intercessor. Cristo, Ele é o nosso advogado. Mas nós temos que ter consciência de que o pecado, ele nos separa de Deus. Porque não dá para romantizar Deus e nem Jesus e achar que vivendo uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sem glorificar a Deus, pelo contrário, escandaliza essas coisas todas e achar que está tudo certo, que não está certo. Pode ser que aquele que sente prazer no pecado, pode ser que Deus já tenha o abandonado. Eu li Romanos 1:26, porque Deus o entregou, os abandonou, as suas paixões, as suas consciências. Por quê? Porque todavia, tendo conhecimento de Deus, sabendo que eles não glorificavam a Deus, mas eles achavam que eram filhos de Deus. Entende? Isso aqui que eu estou trazendo para você são pérolas do Evangelho. Coisas que talvez você não vai ouvir na tua igreja, eu não sei. Você não vai ouvir da boca do teu pastor, não sei. Porque esse tipo de pregação aqui está em escassos hoje dentro das igrejas. Não é verdade? E é por isso que as pessoas estão do jeito que estão, confrontando, não tem nem conhecimento da palavra, não lê evangelho. Passam um evangelho romântico, de um Deus romântico, e as pessoas, não, Deus é amor. Não, porque Deus não abandona ninguém. Deus abandona sim. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Agora eu li tudo isso aqui para você. Indo para o final, eu quero mostrar aqui em Lucas, vamos lá, Lucas, capítulo 13. Vamos um pouco mais adiante, estávamos em Mateus, vamos para Lucas, capítulo 13. Enquanto a vida, há esperança. A gente identifica o que pode estar nos separando de Deus, o que pode estar fazendo com que Deus não esteja mais ouvindo as nossas orações. Porque Deus não ouviu a nossa oração também é uma forma de abandono. Há várias passagens do Novo Testamento, por exemplo, quando fala sobre oferta, né? Se você vai entregar sua oferta no altar, você se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, você não oferta não, tá? Você vai lá e peça perdão pro teu irmão. Pois é, primeiro. Aí eu posso ouvir a tua oração. Não é verdade? A oração do Pai Nosso, perdoai os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Caso contrário, Deus não ouve a nossa oração. E não ouvir a oração é uma espécie de abandono. Não é verdade? Vamos lá em Lucas 13. Lucas 13. Agora aqui, indo para o final da mensagem, a coisa vai ficar bem mais séria. Se até aqui para você achava que Deus não abandonava e que eu esteja exagerando, porque eu sei que as pessoas não têm mais temor de espírito nenhum, sabe? É difícil. Mas eu vou mostrar aqui para você de maneira clara, como água, que Deus
Ele pode nos abandonar. Só que dessa vez, da maneira que eu vou mostrar, agora indo para o final dessa mensagem, pode ser ainda mais horrível. Porque dessa vez eu vou mostrar que Deus pode nos abandonar e de vez. Dessa vez, agora, indo para o final da mensagem, pode ser que Deus nos abandone de vez. Porque por enquanto a vida há esperança. Deus está falando. Ele vai falando. E ainda que ele vire as costas, ainda pode ser que haja oportunidade, haja chance da pessoa se arrepender. Porque ele diz, quando se arrepender, passarás a orar, me buscar. Quando se arrependeis dos seus maus caminhos, dos seus maus conceitos, procurar me buscar, buscar onde? Na palavra, me encontrar, nos evangelhos, estudar. Então assim eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados. Enquanto a vida há esperança. Mas o que eu vou te mostrar agora é o abandono aqui, é de vez. Aqui, quando chegar aqui, no que eu vou te mostrar agora, não há mais segunda chance. Lucas capítulo 13, versículo 27. Capítulo 13, versículo 27. É sério. É muito sério. Viu? É muito sério. Versículo 27. Mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam iniquidade. E ali haverá choro e ranger de dente, quando ouvirdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, mas vós serão lançados fora. Né? Eu vou ler um pouquinho mais antes. Passava Jesus por essa cidade da aldeia ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos que são salvos? Respondeu-lhe, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Versículo 25, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começais a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá, não sei de onde sois, eu não sei quem são vocês. Então direi, esses dirão, né? Comíamos e bebíamos na tua presença, ensinávamos nas ruas. Mas ele irá dizer, mas vos dirá, não sei de onde vós sois, de onde são. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam iniquidade. Você tem noção do que é isso? Isso aqui não soa abandono para você? Isso aqui não é abandono? Não, Deus não abandona. Isso aqui não é abandono para você? E você está percebendo que esse povo aqui era um povo que se diz igreja? Porque no versículo 25, quando ele diz aqui, ó, ele diz no 26, então comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinávamos nas ruas, nas igrejas. Não vos conheço. Isso não soa abandono para você? Esse aqui é o pior tipo de abandono. Aqui não tem segunda chance de se arrepender. Entende? Vamos para mais um. Mateus capítulo 7, versículo 23. Mateus 7, 23. Mateus capítulo 7, versículo 23. E aqui não tem mais segunda chance, viu? Aqui já acabou, Zé Fininho, ok? Enquanto a vida, há esperança. Não, vede, não vos engane. E nem deixe que te enganem. Porque, por mais que você tenha ouvido um falso evangelho, cheio de fermento, mentiras, Satanás pregando para você dentro da sua própria igreja, Satanás pregando para você, ouvindo pregações na internet que Satanás está pregando para você, agora você está ouvindo aqui uma verdade do evangelho.
Porque naquele dia nós vamos poder falar assim: Senhor, mas eu não sabia, porque eu via fulano pregar tal, eu era convencido disso. Não, ele vai te lembrar disso, que teve um jovem que não é nada, pecador, que tem consciência que Deus abandona a gente. E esse jovem gritou isso para você, ok? Ou esse homem, né? Que eu não sou tão jovem assim. Mateus 7:23. Em Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhe direis explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. Viu? Eu vou ler um pouco mais antes, né? Antes, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. E muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome nós não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E o versículo 23 então chegou e ele diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que vivem na prática da iniquidade. É Jesus falando essas palavras. E isso não soa abandono para você? Mateus capítulo 25, versículo 12. Um pouco mais adiante. Mateus capítulo 25, versículo 12. Mateus 25, 12. Diz: mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Eu vou ler um pouco mais antes. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis que o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nessas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós, você ide e comprai. Né? E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam desapercebidas, né? Então o noivo veio e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Isso não soa abandono para você? Por último, Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Para finalizar, e a gente termina. Isso é para fazer você refletir mesmo. Para fazer a gente refletir mesmo, pensar. De fato, de verdade, qual é o conceito de evangelho que nós temos tido, viu? Qual é o conceito de evangelho? Eu sei que tem muitos falsos profetas pregando muita coisa que não é evangelho. E muitas das vezes eu não culpo as pessoas. Mas eu também não posso ficar calado e aceitar as pessoas chegarem até mim e me indagarem, me confrontarem de maneira errada, viu? Eu tenho que falar a verdade para você. Então, se você não ouvia evangelho, agora você vai estar ouvindo evangelho. Para finalizar, versículo 22, 15. E aqui a gente fecha. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Todos esses ficarão de fora. Eu vou ler um pouquinho antes. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que assistam e tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas,
Porque ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Ficarão de fora, ou seja, não entrarão. E a pergunta que eu quero que ecoa, que continua aqui, isso não soa abandono para você? Pois é, aqui é o pior tipo de abandono, será esse, naquele grande dia. Os outros primeiros que eu li para vocês são abandonos que foram em vida, né? De Saul, que Deus o abandonou. Jeremias, que Deus falou àquele povo, falou que não era mais para orar para aquele povo, porque ele já havia abandonado aquele povo, porque aquele povo não aceitaram a palavra, né? De Sansão, que Deus o abandonou, mas foi em vida. E alguns desses ainda, né? Sansão ainda obteve misericórdia de Deus, né? Saul não. Eu citei aqui falando sobre Jesus na cruz sendo abandonado pelo Pai por causa dos nossos pecados, porque o pecado é que faz com que nós sejamos afastados, né? Abandonados por Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus se sentiu abandonado por Jesus. Jesus se sentiu abandonado por Deus, pelo Pai na cruz. Em vida. A gente sabe o porquê. Citei em Romanos 1:26 que Deus havia abandonado aquele povo por causa das próprias consciências deles, né? Ele entregou eles, Deus os entregou às suas paixões. E tem tantos outros textos que vai falar que Deus abandonou pessoas por causa de quê? Porque Deus é ruim? Não! Por causa do pecado! É o pecado que nos faz separação entre nós e Deus. Não é que Deus seja mau. Eu sei que esse conceito de dizer que Deus abandona, Deus não abandona um filho seu, as pessoas não conseguem assimilar isso, separar isso, não é verdade? Eu sei que é difícil das pessoas digerir isso. Só entende isso quem é sincero e quem lê a palavra, o evangelho, sabe? E o pior tipo de abandono será naquele grande dia. Lá naquele grande dia, você ouvir do Senhor a palavra de que apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Aí sim, aí é dolorido. Porque enquanto a vida há esperança, né? Enquanto a vida é a esperança, o povo é rebelde, o povo é de dura cerviz, o povo não entende a palavra. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, começar a se humilhar, passar a me buscar, orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei as suas feridas. Enquanto a vida, há esperança de a gente entender que Deus é santo, na verdade, e de que não é de qualquer jeito que nós o servimos. Porque se nós falamos que amamos a Deus, mas nós vivemos de picuinhas, nós odiamos o nosso irmão, nós falamos mal do nosso irmão, nós não amamos o próximo, nós somos mentirosos. Tem uma série de coisas do Evangelho que vai falar sobre os atributos de Deus e vai falar sobre aquele que diz que busca, que é discípulo de Jesus, que é filho de Deus, que vai mostrar que na palavra que essa pessoa não é tão de Deus assim não. Não é verdade? Porque se aqueles que me amam, eles me buscam, guardam a minha palavra. A minha palavra está dentro dos vossos corações. Então por isso que eu citei muitas das vezes aqui, até de maneira, né, o perfil. A pessoa diz que é cristã, a pessoa quer vir, mas tu entra lá no perfil da pessoa, tu olha assim, tu vê que não tem nada de... ou senão tá misturado, ao mesmo tempo tem coisa de Deus, tem coisa do mundo, tem coisas ridículas, tem coisas que não condiz com o perfil de quem é cristão. Assim, então assim, a gente percebe, sede santo, como eu sou santo. A verdade é que hoje em dia, como em Gênesis, Satanás tem pregado para as pessoas, muitas
das vezes até dentro das igrejas. O que Deus falou? Não, não é assim. Não é assim não. Mentira. Pode comer do fruto. Não foi isso não. Não, mentira, pode comer. Você será como Deus. Come aí. Satanás pregando para as pessoas, contrariando a palavra. Assim como ele pregou num deserto para Jesus em Mateus capítulo 4. Está escrito, citando escrituras. Ele tem pregado para as pessoas e as pessoas não têm percebido. As pessoas têm ouvido doutrinas de demônios e não sabem, não tem discernimento que Deus é santo. Porque Deus abandonar a gente aqui, pode ser que eu me ajoelhe e comece a buscar o Senhor e Ele passe a me ouvir de novo, porque Ele é bom e Ele é misericordioso, a sua misericórdia é longânima. Mas quando chegar naquele grande dia, ao fechar dos olhos, possa ser que não tenha mais, chances. Entende? É por isso que nós temos que entender quem Deus é, na sua santidade, os atributos de Deus, que Ele é santo. Deus não é um Deus romântico. E Deus não é ruim. Ele não será ruim por mandar pessoas para o inferno. Deus, Ele não é ruim por dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que vivem na prática da iniquidade. Deus, Ele não é ruim. Chegar naquele grande dia, por Ele chegar naquele grande dia e falar para nós: eu não vos conheço, mas Senhor, em Teu nome nós fizemos sinais e maravilhas, nós pregamos, ganhamos almas, ganhamos o mundo todo, mas eu não vos conheço, por isso apartai-vos de mim. Deus não é ruim, Ele é justo. Aqui a forma como a gente vive. Por que eu sou santo? Santo significa o quê? A palavra santo significa ser separado. Santo não é santarrão de andar pisando nas nuvens, melhor do que o meu próximo, não. A palavra santo significa a gente ser separado, aquele que é separado do mundo, aquele que é separado, diferente, ele é santo, ele se santifica, ele se separa. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, conforme diz o apóstolo Paulo. Na verdade, Romanos 12, não vos amoldei ao padrão do mundo, né? Não vos amoldei ao padrão do mundo, não seja igual ao mundo, não é verdade? Sede santos, não é verdade? E por que eu sou santo? Por quê? Santo porque Ele é santo, porque Ele me manda ser santo. Ser santo porque sem santidade ninguém verá a Deus. Entende? Ser santo, ser separado, não é verdade? E todos aqueles que uma vez foram salvos, que foram alcançados, salvos por Jesus, salvos pelo Cordeiro, salvos por Deus, eles agora vivem na contramão do mundo. Eles não sentem mais prazer no pecado. A gente até cai, pode acontecer, não é verdade? Mas a gente não sente mais prazer no pecado. E só de ouvir essa frase, conforme eu coloquei, que deu esse reboot todo, né? Esse reboot todo. Ai, tá falando que Deus abandona. Ai, irmão, você precisa de Deus na sua vida, irmão. Ai, irmão, você não sabe de nada. Olha, quando a gente tem consciência disso, só de ouvir a frase de que prazer no pecado já cria um ponto de exclamação. Peraí, quer dizer que Deus pode me abandonar? Então, peraí, não, eu preciso converter-me, ou seja, retornar-me, voltar à primeira obra. Eu preciso ver onde foi que eu caí, então, rapidamente, de maneira... Ouvir essa frase de que se eu sinto prazer no pecado, pode ser que Deus tenha me abandonado, isso era para causar espantos na gente, no sentido de que eu preciso rever direitinho o que esse rapaz está falando. Eu preciso rever direitinho o que ele está dizendo aí.
Não é querer tacar pedra. Não, peraí, entende? Porque até então a frase não era nem sobre abandono, era sobre sentir prazer no pecado. Se você sente prazer no pecado, olha, porque pode ser que Deus tenha te abandonado. E isso era para acender um alerta. Sabe? Eu não falo o que eu estou falando para você porque eu quero causar, ok? Conforme falaram aí. Eu falo o que eu estou falando para você porque eu te amo em Jesus. Porque isso também serve para mim. E glória a Deus que eu tenho esse conceito. Porque se eu visse tudo que eu estou ouvindo aqui, se eu visse o que eu vi na postagem, eu ia falar assim: o que ele está dizendo? Peraí. Eu tenho que rever alguns conceitos dentro de mim. E se eu fosse acompanhando os comentários, eu ia falar assim: olha, o que ele está dizendo é muito sério. Que eu estou lendo aqui, ele colocou referências dentro de um contexto. Nossa, o que ele está dizendo aqui, Deus pode abandonar a gente por causa dos nossos pecados. Eu preciso rever os meus conceitos. Era isso. Se tivesse um outro Anésio Melo ou um outro Melo para poder pregar para mim tudo que eu tô falando aqui, cara, eu ia falar assim: cara, é isso que eu preciso. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu precisava ouvir isso. Porque muitas das vezes as pessoas estão caminhando para o inferno, achando que estão servindo a Deus e não estão, cara. Não estão. Olha, eu não quero do meu lado amigos para poder ficar dando tapinha nas minhas costas quando eu estou errando, que não falem a verdade para mim. Fiquem me escondendo a verdade. Eu tô todo errado. Não, tá certo mesmo, você tá certo. Não, varão, é isso mesmo. Isso aí tá falando de você, é inveja. Ih, isso aí não tem nem Deus na vida dele. Ih, rapaz, não, você tá certo, você é vencedor mesmo. Você é filho de Deus, que Deus abandonar você? Não, Deus vai te abandonar. E na maioria das vezes a pessoa tá tudo errada, espiritualmente falando, enfurnada no pecado, sentindo prazer no pecado. Deus sabe, e às vezes o Espírito Santo tá ali com gemidos inexprimíveis, querendo chamar a atenção dela, a fim de que salve ela daquele grande dia, sabe? A fim de que, mas tá lá outra pessoa usada por Satanás. Não, rapaz, você tá falando, vai dar ideia pra esse cara tá querendo causar. Ei, você tá certo, irmão. Olha, eu vou falar pra você, eu já tive experiência dentro de igreja de pessoa vir trazer revelação pra mim de Deus, de coisas boas, coisas de encher o meu ego, dentro da igreja, irmão, dentro da igreja. A pessoa fala, me entregar a profecia, a revelação, falando, coisa que ela vai me deixar lá em cima, assim, sabe? E que eu, dentro do meu espírito, eu falei assim, cara, é mentira, porque hoje mesmo eu pequei, é mentira. Isso é o Satanás querendo me fazer com que eu fique no engodo, sabe? Porque o Deus que eu conheço, olhando para a palavra, na revelação disso aqui, se Deus aparecesse para mim, como ele apareceu para os seus, como ele aparece, como ele fala com os seus, como se Deus fosse falar comigo agora, pela palavra que eu conheço, Deus ia falar assim: Anésio, se converta, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa, volte atrás, lembre-se de onde você caiu. Eu já ouvi isso dentro de igreja, dentro do meu espírito, eu agi desse jeito. Eu falei, não é Deus falando comigo. Porque eu sei quem eu sou, eu sei que eu errei, eu sei que eu tô errado. É claro que as pessoas não tinham noção, não sabiam, eram coisas ocultas. Mas eu, dentro de mim mesmo, entre eu e Deus, eu sabia que eu estava errado e sabia que Deus não poderia dar aquela massagem de ego para mim naquele exato momento ali. Que se fosse Deus mesmo, ele ia falar assim, olha, arrependa-se. Eu sei, eu vi, arrependa-se. Sabe? E isso que eu tô falando é muito sério, porque tem muito isso dentro dessa igreja hoje. Só quem é sincero de verdade sabe o que eu tô falando aqui. Porque não tem como, cara. Eu não vou colocar aqui situações assim, porque não tem como a gente ouvir
A gente viveu uma vida, muitas das vezes, promíscua, sabe? De tantas coisas erradas, fazendo mal ao próximo, de mentira, de roubo, de falcatrua, de traição, de adultério, e tá lá e tá ouvindo exaltação da parte de Deus, né? Ó, irmão, Deus tá te mandando te entregar, vai ser exaltado, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? E não tem como Deus, a gente conhecendo Deus, quem Deus é, na sua palavra, na santidade, na sua justiça, Ele é fogo consumidor, e não tem como ser Deus. Mas o problema é que nos dias de hoje nós temos Satanás pregando para as pessoas dentro das igrejas. Satanás pregando para as pessoas, né, com os seus. E o que a gente tem que fazer é ter discernimento da palavra e ler. Entender que Deus abandona a gente. Entender que Deus abandona a gente tem a ver com a gente identificar os nossos pecados. Identificar a nossa conduta, a forma como nós estamos vivendo e dizendo que nós somos de Deus. Porque naquele grande dia não haverá segunda chance. Aqui ainda há chance. Enquanto há vida, há esperança. Ele é aquele que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, se humilhar, passar a me buscar, se arrepender, então eu ouvirei dos céus. Mas por enquanto, não quero nem papo, não quero nem assunto. Não ore por eles, Jeremias, porque eu já os abandonei. Não ore por eles, Samuel, porque eu já o abandonei. Deus meu, por que me abandonaste? Desculpa, meu filho, mas o pecado faz separação entre mim e ti. Então, por hora, fica aí. Por um pouquinho de tempo. Porque o pecado faz separação. Mas enquanto há vida, há esperança. Não espere chegar naquele grande dia para você ter a confirmação de que Deus abandona toda aquela que vive na prática do pecado, na prática da iniquidade, na prática da mentira. Não espere chegar aquele grande dia para você constatar que Deus abandona sim. Por quê? Por causa dos nossos pecados que faz separação